Então, os homens do passado, eles vão dar a narrativa da qual a gente precisa se aplicar hoje, né? Eles construíram o que iriam nos instruir e o que iria ser a nossa governança, né, nos tempos atuais. Vamos ver isso aí. Então, aqui na carta de Timóteo 3:16, a gente vê a expressão da autoridade da palavra. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então, essa primeira linha aqui, essa primeira frase, mostra que o artista, o idealizador, aquele que se esforçou para produzir algo útil, é divino, né? Ele tem as honras aqui, né? Ele tem a sua identidade dentro da sua obra, que seria o quê? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então o autor, ele produziu as escrituras para quê? Para que a gente pudesse aprender através dela. Então aqui marca a autoridade da palavra como extração de ensino. É através dela que nós aprendemos. Para redarguir. O redarguir, ele seria tipo parecido com uma chamada de atenção, né? Redarguir. E corrigir seria tirar o erro e colocar o que é certo. E para instrução em justiça. Então aqui nós temos 4 pilares da autoridade da palavra. Né? Ela ensina, ela chama atenção, dá o senso, né, da palavra de Deus. Ela corrige, coloca no eixo o que tem que ser, né? E ela nos instrui na justiça. Acho que isso fica claro aqui, né? Não tem o que se discutir aqui, né? Mas essa ferramenta é só para quem quer ser o homem de Deus. Né? A gente vai estar discutindo sobre questão de perfeição. Antes eu falei sobre a questão da ferramenta. Né? Então aqui eu vou pegar esse gancho aqui e falar sobre a ferramenta. Uma ferramenta só pode ser ajustado com algo perfeito, né? Para poder aperfeiçoar uma outra ferramenta, uma ferramenta de corte, por exemplo. Ela precisa de outra ferramenta. Então nós temos aqui uma ferramenta perfeita, que seria as escrituras, para aperfeiçoar a gente em toda boa obra. Eu acho que fica clara essa questão aqui, né? Não tem que ser discutido. Então a gente vê aqui a autoridade da palavra em vários sentidos, para o ensino, para correção, para instrução, para aperfeiçoamento. Então vamos andar um pouquinho mais e ver um pouquinho mais dos porquês da autoridade da palavra. A gente vai para Tiago. Então aqui no versículo 21 aqui, esse apóstolo, supostamente a gente vai ver depois, que é o irmão de Jesus, né? Ele instrui aquela comunidade lá que eles deveriam se rejeitar toda a imundícia e toda a superfluidade de malícia, receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar vossas almas. Então vou ficar aqui só na questão do salvamento, né? Salvamento. Eu poderia falar um pouco mais, mas não vou falar muito não. Vou ser mais direto aqui. Então aqui a gente vê que a palavra, ela salva, ela tem o poder de salvar a alma. Então esse poder não tá comigo, não tá contigo, tá dentro da palavra. Vamos ver outra referência. Então, em certo momento, Jesus ensinando, né, ele vai falar: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Né? Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho pregado é essa: o há de julgar no último dia. Lembra quando a gente estava falando que Deus falou de várias formas, agora ele fala através do Filho? Então a palavra de Jesus, ela é salvadora, né? Mas também ela já tem o peso e essa carga aí que a pessoa que não ouvir já está julgado pela própria palavra dele. Mas no caso, aqui ele veio para salvar. Por que ele veio para salvar e ele não veio para julgar? Porque você não tem consciência de que precisa de um resgate. Então a palavra dele vai trazer essa consciência do resgate. Porque se você continuar na inércia, na ignorância, no querer se manter ignorante, você simplesmente já está julgado, porque você não vai aceitar a sua condição de ser humano. Né? Por isso que a palavra dele julga. Não é que ele esteja te julgando, né? Mas é porque você não aceita a sua condição. Por isso que ele fala aqui que
ele não veio para julgar, né? Ele veio para salvar. Vamos ver aqui, quem rejeita aqui, diz aqui, ó: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então aqui nesse trecho já mostra um peso enorme do porquê da autoridade da palavra, né? Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho empregado é essa de julgar no último dia. Então aqui você tem uma firme afirmação, né? Uma firme afirmação de que a palavra ela tem autoridade tanto para salvar como para julgar. Até mesmo, vamos dizer, a palavra de Jesus, né? Vamos dizer assim. Então, ela nos salva, ela serve para juízo também, né? Foi o que a gente acabou de ver em Tiago e em João. Mas também tem outras particularidades de autoridade, a gente vai ver agora. Então, se você observar aqui no versículo 17, ele diz, o autor está discutindo lá com o povo dele lá, os conterrâneos dele, e dizendo que a fé ela é veiculada, né? Ela é veiculada pela palavra. Deixa eu tirar esse coisa daqui para a gente poder ver melhor, tá bom aqui. Vou botar a partir daqui, no versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, né? Se você observar, aproveitando outra oportunidade aqui, esse Deus aqui se refere a Jesus, né? Como Deus. Se você pegar algumas traduções, você vai ver que é pela palavra de Cristo. Algumas traduções, ela traz um pouco de confusão em relação a isso, mas esse Deus aqui, no caso, é o Jesus. Então a palavra é o veículo da fé, né? Ela é transportada, a fé é transportada pela palavra, ou seja, a mensagem da fé, a mensagem que produz fé, ela vem pela palavra escrita. Então, eis aí mais uma autoridade da palavra, ela produz, né? Ela gera fé dentro de você. Eu poderia argumentar mais, mas vamos prosseguir, que tem mais para frente, a gente observa mais na frente. Outra particularidade da autoridade da palavra é essa de João 17:17, que Jesus, antes de terminar o seu ministério, poucos dias antes, vamos dizer assim, ele faz uma oração ao Pai pedindo que os escolhidos dele, os apóstolos, né, os alunos, eles fossem santificados pela palavra, a palavra de Deus, ó, como você pode observar. Então Jesus trouxe a palavra e ensinou esses homens, né, e purificou eles através do ensino deles. E por sua vez, eles replicaram essa palavra por escrito, onde temos os registros, e esses registros foram herdados por nós, né? Nós somos herdeiros desses textos. Então, qual é a autoridade aqui, né? A palavra escrita, ela traz a verdade. Você admitindo ou não sei qual é a sua condição, sua forma de pensar, admitindo ou não, a palavra é a verdade, né? Ela é absoluta. Aí muita gente vai contestar isso, mas o que eu vou fazer, né? Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos ver outro porquê aqui. Tá, então, eu poderia produzir um texto muito mais eloquente, muito mais pesado, muito mais melhor trabalhado, mas para que isso tudo, né? Então, aqui eu acho que eu defini bem, dei bastante base para você entender porquê da autoridade da palavra. Mas eu vou voltar aqui fazendo o resumo e vou falar mais com mais expressividade sobre essa questão da autoridade da palavra. Agora vamos ver as advertências, né? As advertências.